Que a nossa Constituição tem o dever de assegurar nossos direitos, você já sabe. Mas o que muitos de nós não sabem é o que são esses direitos e como esses direitos são constituídos. É sobre esse tema que vamos conversar nesse vídeo. Vamos lá, conforme a nossa Constituição, todos os brasileiros e também os estrangeiros residentes no Brasil têm direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade. Estou falando dos direitos básicos. Temos outros direitos, mas estou falando aqui nesse momento desses direitos básicos que estão salpicados ao longo da Constituição e encontram-se detalhados ao longo do artigo 5º, também da Constituição. Apesar disso, muitos de nós, independentemente do nível educacional, não conseguem definir de forma clara, objetiva e simples o que são os direitos. Muito embora, para que os direitos existam, precisamos arcar, pagar tributos, impostos. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apontou que todos os tributos somados, federais, estaduais e municipais, equivalem a 41% do salário do brasileiro. E esse estudo apontou também que no ano passado, em 2020, dos 365 dias do ano, nós trabalhamos 151 dias para o pagamento de tributos. Ou seja, 40% da nossa renda e quase metade do tempo do nosso trabalho foi endereçado ao governo. É endereçado ao governo. Nesse contexto, gente, é no mínimo paradoxal, para não dizer maluquice, que a gente não entenda o que são os direitos, pelo menos como que os nossos direitos são constituídos, né, meu povo? Maluquice, loucura da nossa cabeça. A gente não entendeu o que é isso. Essa dificuldade de compreensão do significado da palavra direito passa, por óbvio, por questões educacionais e culturais, além, é claro, da forma com que a grande maioria dos temas jurídicos é tratada, né, revestido de muita formalidade, com uma linguagem muito rebuscada, de difícil compreensão para o leigo. Quando se problematiza o tema, verificamos que a grande maioria de nós consegue compreender que as leis existem para garantir direitos. Ponto. O problema é que o que é um direito e como um direito se constitui não é de fácil compreensão para a maioria de nós, a maioria da população brasileira. E em alguns casos, arrisco a dizer, inclusive para o pessoal da área do direito. Via de regra, a constituição de um direito pode ocorrer basicamente de duas formas. Uma, a partir do momento que a parcela da população que consegue influenciar os legisladores entende que algum fato é relevante, entendo que a situação saúde é relevante, e a partir disso esse fato é positivado numa lei. Então, o fato saúde passa a ser direito à saúde. E a outra forma, a segunda forma, é a partir da interpretação que os nossos juízes dão às leis. Apesar do sistema jurídico brasileiro ser construído, sobretudo, com base nas leis, ter esse entendimento, pelo menos formalmente, de que as leis são a fonte primordial do direito, eu costumo dizer que não adianta saber se existe uma lei e nem tampouco conhecer o seu conteúdo. É indispensável que a gente veja como que o judiciário interpreta essa lei. Como é que os juízes entendem que essa lei deve ser aplicada. Na verdade, quem diz o que é o direito, quem tem a última palavra no Brasil é o Poder Judiciário. Para facilitar a compreensão, vamos utilizar como exemplo a saúde. Então imagine, saúde é um fato, a gente pode definir saúde como um estado de bem-estar físico, mental, espiritual, enfim. A partir do momento em que entendemos que esse fato é relevante, ele precisa ser protegido, ele precisa ser garantido a toda a comunidade, os legisladores positivam esse fato, então transformam a saúde num direito. É garantido o direito à saúde, artigo 196 lá da Constituição, mediante políticas públicas, blá, 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 blá. E aí, esse direito, quando a gente constitui um direito, disso decorrerão duas consequências, pelo menos. Primeira, o Estado tem que colocar recursos públicos para que esse direito seja garantido. Existe a obrigação do Estado de garantir aquele direito mediante investimentos públicos. E segunda situação é,
na hipótese de não ser garantido aquele direito por alguma razão, seja porque não colocou dinheiro, seja porque não se deu a devida prioridade, enfim, alguém vê que o seu direito não está sendo garantido, foi violado em alguma situação, o Poder Judiciário é chamado para se manifestar e restaurar o direito violado, ou mesmo impedir a violação em algumas situações. Então, para proteger o direito já violado, é necessário, via de regra, que o interessado ajuize uma ação. Ele vai provocar o Poder Judiciário e falar: Judiciário, o meu direito à saúde não foi garantido na situação XYZ. E eu estou aqui requerendo a sua atuação para restaurar esse direito. Da mesma forma que fatos são protegidos, fatos, situações, como por exemplo, moradia, saúde, educação, segurança, valores também são objetos de proteção jurídica. Então vamos citar aqui a honestidade. Honestidade é um valor. Alguns compreendem como um valor relevante, outros nem tanto. Mas imagine que o ordenamento jurídico, que a população brasileira, que aqueles que conseguem influenciar os legisladores, entendam que honestidade precisa ser protegida pelo Estado, que honestidade é um valor relevante, importante para a sociedade. Então, o legislador positiva, ele incorpora a honestidade nas nossas leis. Um exemplo claro disso é o dever de boa-fé nos contratos. Então, eu preciso, ao celebrar um contrato, prezar pela honestidade, pela boa-fé, para que os interesses ali discutidos, em jogo, sejam construídos de uma forma pautada na boa-fé. Então, a boa-fé é um direito, é um dever que temos ao celebrar contratos, por exemplo. Se eu agir de forma desonesta, dependendo da situação, o Estado poderá me punir por ser desonesto, seja num contrato ou seja na condição, por exemplo, de agente público também, que tem que agir com honestidade, com probidade. Então, tanto fatos como valores são passíveis de serem protegidos pelo direito. O direito pode sim proteger situações e deve, inclusive, que a sociedade, que a comunidade, que a coletividade, que nós entendamos que são importantes para que consigamos viver de forma mais harmônica, mais com um mínimo de dignidade. E aí, nesse contexto, fatos, valores se diferenciam dos direitos, uma vez que os fatos e os valores, cada um vê, interpreta, entende da forma como quer. Já o direito é algo que todos, enquanto, na qualidade, melhor dizendo, de sociedade, de uma comunidade política, temos que respeitar. Do contrário, poderemos sofrer penalizações. Então, o direito, ele obriga o Estado, ele obriga os indivíduos. Os fatos e os valores não têm esse poder coercitivo, a não ser internamente, cada um de nós.